o repórter MT recebe nesse instante aqui o vereador por Cuiabá, vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Toninho de Souza, hoje no PSD. Vereador, gostaria que o senhor já começasse falando sobre a Câmara Municipal, o senhor que está na vice-presidência, e essa sessão noturna, que houve uma mudança nesse ano de 2014, mas parece, pelo que a gente está percebendo, não deu certo. Olá. Obrigado, Paulo. Eu agradeço essa oportunidade. Foi uma experiência que nós tentamos de levar para o período da noite, com o objetivo de atrair mais público, só que foi uma experiência que não deu certo, porque nós passamos a ter sessões relâmpagos. O objetivo da Câmara é trazer discussões da cidade para dentro do parlamento. E com o período noturno, os vereadores, em comum acordo entre a maioria, passaram a utilizar do acordo de suprimir alguns expedientes da Câmara Municipal. Por exemplo, pequeno expediente, grande expediente, e ir direto para a votação. Com isso, nós passamos a ter sessões relâmpagos. A sessão começar às 19 horas, terminar às 19h15, 19h20. Então, nós não tínhamos mais grandes discussões. Então, a sessão noturna abriu mão daquilo que a Câmara sempre teve de espaço de debater grandes assuntos de interesse da população. Então, nós tivemos, no final do primeiro semestre, uma votação interna e nós decidimos, depois dessa votação interna, colocar a votação em plenário e a maioria venceu de voltar a sessão para o período da manhã. Então, no retorno dos trabalhos, na semana que vem, nós estaremos voltando essa sessão das 9 da manhã até o meio-dia. Já agora após o recesso, né? Retornando o recesso, nós já retornaremos com um novo horário e a imprensa sempre nos pediu que no período da manhã, como sempre foi do costume da Câmara Municipal, é um horário melhor para a cobertura. Talvez também seja este o motivo de muitos vereadores não usarem do discurso no período noturno, porque a imprensa também... Não apimentarem o discurso. Porque... a imprensa afastou da Câmara no período noturno e de manhã favorece a cobertura da imprensa, talvez aí nós tenhamos a volta desses grandes debates. Toninho de Souza, que também é jornalista, e sabe muito bem que nesse horário, das 7 horas, é fechamento, no caso dos jornais, por exemplo. Os jornais estão fechando suas edições do dia posterior. No caso dos sites também, é horário onde está se fechando ali o material para deixar à noite e também para o dia posterior. E aí, só que tem um detalhe, que em alguns municípios, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, funciona, né, perfeitamente a sessão ordinária no período noturno, né, vereador? Só que aqui provou-se e não aprovou-se. A Câmara já teve o funcionamento no período noturno, mas depois que mudou para o período da manhã, houve, digamos assim, uma tradição. A Câmara criou essa tradição com a imprensa, com os próprios vereadores, nesse horário do período da manhã. Então, ficou essa tradição, esse horário que agradou a imprensa, e nós tentamos voltar para a noite, não deu certo, paciência, estaremos voltando para amanhã. O senhor é vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá, e eu gostaria que o senhor respondesse, o senhor que faz parte da mesa diretora, está sendo fácil, está sendo difícil sair daquele estigma de Casa dos Horrores? Felizmente, nessa nova legislatura, não tivemos ainda, pelo menos explicitados por nós, da imprensa, nos jornais, enfim, escândalos, mas, enfim, vocês sucederam aí e pegaram aí uma sequência, né, estão vindo de uma sequência onde houve muitos escândalos. O senhor também foi contemporâneo na legislatura passada, onde houve situações complicadas, polêmicas, em que expuseram, na verdade, o parlamento municipal. Está sendo difícil sair disso? Já se saiu disso? Ou é uma coisa que pode voltar a qualquer momento? Qualquer avaliação que o senhor faz do parlamento na avaliação perante a opinião pública? Olha, Paulo, não é fácil você, primeiro, conviver no meio político. A imagem do político, naturalmente, já é desgastada perante a população. A Câmara Municipal de Cuiabá, ela já tem, ao longo da história, pela cobertura da imprensa, essa imagem desgastada.
25 vereadores são 25 seres humanos. E aí são comportamentos diferenciados e que a população, infelizmente, avalia todos num conjunto. Nós tivemos a época do Ralph Leite, por exemplo, que cometeu um deslize. Foi um vereador. E eu me recordo, naquela oportunidade, do Ralph Leite, nós íamos à periferia da cidade, e aí esperando que o morador falasse dos problemas da sua comunidade, do buraco, da falta de iluminação pública, ele falava a respeito do vereador Ralph Leite. Mas aí eu me perguntava, poxa, se o Ralph Leite tem esse comportamento, tem essa preferência sexual, eu, o vereador Toninho de Souza, nunca tive esse comportamento. Sempre tive uma vida correta, nunca tive nenhum deslize na minha vida pública. Mas acabava eu, naquela oportunidade, sendo avaliado nesse conjunto. No bojo. No bojo. Então, não é fácil. Agora, por exemplo, nós estamos numa véspera de eleição. E não é fácil. Por mais que você tenha projetos interessantes, projetos importantes, você tem que avaliar que nós estamos num período pré-eleitoral. Hoje, em Cuiabá, pelo menos 1.200 pessoas estão interessadas em se candidatarem à Câmara Municipal. E não enxergam a Câmara Municipal com bons olhos. Para elas chegarem à Câmara Municipal, como que elas querem chegar? Criticando a Câmara Municipal. E aí, essas pessoas têm outras ligadas a elas, têm familiares, têm os seus correligionários que estão ali ligadas. Então, se você avaliar de uma forma indireta, você tem pelo menos 15 mil pessoas nesse rol de olhar negativo à Câmara Municipal, mais aquelas que têm a ojeriza natural ao processo político. Então, veja que é difícil você enfrentar o processo político. Então, é difícil você falar a respeito de Câmara Municipal. É um processo muito demorado. Aliás, o senhor falou aí do Ralph Leite, situação que houve aí no passado, não muito distante lá na Câmara, você falou em opção sexual, me recorreu a uma das maiores sessões ou discussões que tem havido em termos de aglomeração de pessoas e populares, foi agora quando da discussão sobre gêneros, não é? Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre isso, esteja à vontade para opinar sobre essa situação, essa discussão que houve lá na Câmara e o comportamento, enfim, da Câmara em relação a esse tema. Bom, foi rejeitado, claro, o Plano Municipal de Educação, que trazia no seu interior alguns itens que a sociedade rejeitava, na ideologia de gênero, foi rejeitado, algumas emendas supressivas, mas eu entendo que a sociedade se fez presente, o segmento religioso se fez presente, e por unanimidade a Câmara Municipal rejeitou aqueles que tentaram usar o Plano Municipal de Educação para colocar subterfúgios ali para influenciar as nossas crianças. Eu entendo, Paulo, que o Brasil é um país inteiramente democrático. Eu respeito, por exemplo, quem quer ter a sua opção sexual. O país também respeita isso. Pode casar pessoas do mesmo sexo, tem um relacionamento livre, mas isso depois de adulto. Nós não podemos influenciar as nossas crianças desde pequenas a terem um entendimento sobre relacionamento do mesmo sexo. É isso que nós rejeitamos no Plano Municipal de Educação. Então, se você quer ter uma opção sexual no mesmo sexo, que tenha, mas depois de adulto. As crianças não podem ser influenciadas desde pequenas. Usadas, né, nesse caso aí. Exatamente. Vereador Toninho de Souza conosco aqui no Repórter MT, mudando de assunto agora, politizando o assunto. O senhor vai lançar mão dessa, se houver a janela para mudança de partido, o senhor vai deixar o PSD?
Eu tenho uma decisão formada de deixar o PSD, caso haja essa abertura aí pela janela da reforma política, até por uma questão de sobrevivência política. No PSD, em Cuiabá, hoje existem 2 vereadores, eu e o vereador Paulo Araújo, que também já está em avançada negociação com o PP. Já definiu a ida dele para o PP. Também, que o senhor fala, o senhor também está negociando com o PP? Não. Ele já também negociou. Está saindo. O também seu é em relação a sair. Isso, já negociou a saída. Outros integrantes do PSD, suplentes, por exemplo, negociaram saída. Só estou eu no PSD. Para pagar a luz. Para pagar a luz. Então eu não posso disputar uma eleição pelo PSD sozinho. Eu não tenho essa condição. Só me resta, com essa janela, definir com o meu grupo político que caminho seguir, que partido escolher para que nós possamos filiar. Então, isso mais por uma questão de sobrevivência política e não exatamente por descontentamentos dentro do PSD. Chega um momento que nós temos que pensar em nós acima de uma questão de ideologia política. Toninho de Souza, está entre nós aqui, mas que morte prematura foi essa do PSD, rapaz? O deputado Riva, maior expoente do partido, teve a situação, esse inferno astral vivido pelo Riva, teve influência nesse desmoronamento do PSD? Que avaliação que o senhor faz? O partido que nasceu agora há pouco já está aí, todo mundo saindo do partido, lá na Assembleia a situação parece não ser diferente. Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre o PSD? Eu prefiro avaliar que foi a derrota política da eleição passada. Uma candidatura ao governo do Estado que começou com José Riva, foi impugnada, transferida para a esposa dele, Janete Riva, também não deu certo. Lançou-se uma candidatura ao Senado com Rui Prado, não deu certo. Eu acho que é aí que foi a derrocada do PSD. Lançou candidatura a deputado federal, também não deu certo. Nós não elegemos deputado federal, pelo contrário, perdemos a vaga que tínhamos em Brasília. Eu acho que é aí que é o ponto de partida para essa derrocada do PSD no Estado. Prisão de Riva foi uma consequência. Lógico que ele era tido como líder, o grande líder do PSD. Fundador, inclusive, do partido em nível estadual. Mas eu entendo que a grande partida para essa derrocada do PSD no Estado foi essa perda aí das eleições estaduais. Toninho de Souza, vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, conosco aqui no Repórter MT. Falar agora com o senhor sobre a administração do prefeito Mauro Mendes. O senhor é situacionista hoje, mas eu já vi posicionamentos críticos, pontuais, mas é o papel do vereador, inclusive, fazê-los. Eu queria que, dentro desse contexto aí, o senhor avaliasse a CAB, que é a maior crítica da população, pelo menos foi por muito tempo, eu acho que não está diferente hoje, a falta d'água nas torneiras, e a CAB tem um contrato, a situação está privatizada, tem uma nova agência aí tomando conta dessa situação, que o senhor desse uma avaliada no geral, o senhor que, inclusive, enquanto jornalista, noticia isso diariamente. Olha, eu acho que não adianta a gente aqui apontar erros, acertos, falar em situação de CAB. Nós temos que ser muito práticos em relação a essa empresa. Nós estamos aguardando o posicionamento do prefeito Mauro Mendes, porque nós temos que tomar uma medida em relação à CAB. Defende o cancelamento do contrato, o rompimento do contrato. O contrato da CAB venceu. Venceu no mês de abril. O prefeito encomendou um relatório à agência reguladora, a antiga Mais, que agora se tornou Arsec. A Arsec tem uma nova diretoria. Essa diretoria ficou de elaborar um relatório completo a respeito não só da prestação de serviço da CAB, mas principalmente a situação financeira, a saúde financeira dessa empresa. Porque essa empresa, ela está, a matriz dela foi pega na Operação Lava Jato. Então, a grande pergunta é, sem essa matriz pega na Operação Lava Jato,
ou com essa situação da Operação Lava Jato, ela tem condições financeiras de tocar o contrato em Cuiabá? Esse é o grande questionamento. Então, a Arsec ficou de elaborar esse relatório para o prefeito tomar uma decisão. Porque se ela não tiver essa saúde financeira e essa garantia, por que eu estou dizendo isso? A CAB pleiteia uma liberação de recursos de mais de 350 milhões junto ao BNDES em Brasília. Depois dessa Operação Lava Jato, o BNDES segurou a liberação desse dinheiro em Brasília. E a CAB depende da liberação desse dinheiro. Se esse dinheiro sair, ela tem condições de tocar esse empreendimento em Cuiabá. Então, o prefeito precisa receber esse relatório e tomar uma decisão. Se permanece com a CAB ou se despacha a CAB de Cuiabá. Brecha jurídica tem para fazê-lo. Brecha jurídica tem, falha contratual existe. Agora, nós esperamos essa decisão do prefeito, que já está atrasada. Ele disse que tomaria essa decisão em 45 dias, isso lá atrás, lá pelo mês de maio, mais ou menos. Então, o momento é esse, a decisão cabe ao prefeito. E aí, nós precisamos avaliar essa questão. Precisamos estar de olho no relatório da Arsec sobre a saúde financeira da CAB. Se é uma empresa totalmente quebrada, não adianta continuar com essa empresa, que ela só vai atrapalhar Cuiabá. Então, essa é a situação de momento em relação à CAB. Não adianta que nós criticarmos, dizer o que ela falhou, o que ela vem prestando de serviço. A situação real é essa. Toninho de Souza, ainda sobre a Prefeitura de Cuiabá, parece que o prefeito Mauro Mendes tem dado uma resposta eloquente, se não convincente por completo, mas eloquente em relação à saúde pública. Outra demanda, eu falei agora há pouco, seria a questão da água. Paralelo a isso, a questão da saúde pública. Havia uma situação crítica no começo do governo dele em termos de saúde, lá no pronto-socorro, as coisas não estão às mil maravilhas ainda, mas o prefeito já assinou aí com a construção de um novo pronto-socorro, UPAs, não é? O que o senhor avalia disso aí? Procede esse meu raciocínio aqui ou o senhor acha que ainda está do mesmo jeito, nada mudou? Eu vou usar só um pouquinho do seu tempo aqui para me fazer, primeiro, uma avaliação do prefeito Mauro Mendes. Se você dizer para mim o seguinte, fizer uma pergunta, qual é a grande marca do prefeito Mauro Mendes, eu diria que é um prefeito tocador de asfalto. Eu acho que a marca do prefeito Mauro Mendes é o investimento na infraestrutura. Foi o prefeito que, nos últimos anos, mais asfaltou Cuiabá. Bairros importantes estão sendo asfaltados, agora mais recente, 8 bairros, grandes bairros, como Jardim Vitória, Novo Paraíso, Pedra 90, que é o maior bairro da região do Cochipó, está sendo asfaltado. Então, essa é a marca do prefeito Mauro Mendes. Até então, a grande deficiência do Mauro Mendes e aquilo que ele tinha prometido à população e estava devendo, era a questão da saúde pública. E aí ele estabeleceu uma importante parceria com o governador Pedro Táxi. Essa parceria que está se concretizando com o investimento no pronto-socorro municipal de Cuiabá, a construção de um novo pronto-socorro, mas que vai sair daqui a 2 anos. No entanto, para amenizar a situação até lá, tem algumas ações paliativas e que são importantes para Cuiabá e que nós começamos a sentir agora. O funcionamento do Hospital São Benedito, que já está desafogando o pronto-socorro municipal de Cuiabá. Tem cirurgias, né? Cirurgias ortopédicas, por exemplo. O grande congestionamento do pronto-socorro municipal de Cuiabá são os acidentes automobilísticos, motocicletas, atropelamentos que essas vítimas são levadas ao pronto-socorro. Essas cirurgias ortopédicas estão sendo canalizadas para o Hospital São Benedito. A UPA do Pascoal Ramos está pronta, deve ser inaugurada ainda este ano. Eu comando uma equipe de fiscalização às unidades de saúde. Todas as unidades de saúde, chama-se Blitz na Saúde. Nós não temos hora, não temos dias, não temos data para fazer essas fiscalizações. De surpresa lá. De surpresa.
Nós fizemos algumas visitas às unidades de saúde, encontramos a UPA Morada do Ouro, por exemplo, com apenas 3 médicos, e assim algumas policlínicas. Exigimos do secretário de Saúde o aumento do plantão nessas unidades. A UPA Morada do Ouro, por exemplo, depois dessas exigências, hoje ela está funcionando com, em média, 7 médicos em todos os plantões. Hoje é a realidade, assim como outras unidades. A Policlínica do Planalto, por exemplo, ela só funcionava até às 18 horas e algumas vezes estava fechada. O secretário de Saúde se comprometeu de que, em no máximo 10 dias, ela volta a funcionar 24 horas. Então, são algumas ações paliativas importantes que fazem, Paulo, o fluxo da saúde melhorar até que o novo pronto-socorro entre em funcionamento daqui a 2 anos. Então, isso, médicos sendo convocados, outros contratados, São Benedito funcionando. Então, aquilo que era deficiência na gestão de Mauro Mendes começa a funcionar de verdade. Isso de uma medida paliativa, sem contar o novo pronto-socorro que vem resolver definitivamente o problema. Então, eu acho que aquilo que era deficiência começa a melhorar definitivamente na gestão de Mauro Mendes. Para encerrar esse assunto e também a entrevista, vereador Toninho de Souza, o senhor é a favor dessa correção que o prefeito determinou aí junto aos médicos de Cuiabá? Eu sou, porque eu entendo que é o seguinte: tem muitos médicos, nós temos quase 800 médicos na rede pública do município. Agora, o difícil é você colocar esses médicos para trabalharem, para cumprir em escala. Eles existem na folha de pagamento. Agora, na prática, ali, cumprindo realmente o seu papel, o seu dever, é difícil você encontrar. É uma desculpa daqui, uma desculpa dali. Então, eles merecem o pagamento, merecem estarem na folha de pagamento, mas também precisam cumprir o dever, que é trabalhar em prol da população. Vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá, Toninho de Souza, aqui conosco no Repórter MT. Eu deixo aqui para suas considerações finais, alguns segundos aí, que o senhor possa acrescentar aquilo que não foi abordado durante a entrevista. Não, eu só agradeço essa oportunidade, dizer que nós estamos na Câmara Municipal procurando cumprir o nosso dever, temos erros, temos acertos também, e isso faz parte do ser humano.